Só em Santa Catarina são mais de 150 mil usuários de drogas ilícitas. O programa Reviver foi vamos dizer assim, um presente, uma dádiva de Deus, né, que caiu para nós, dirigentes, gestores de comunidade terapêutica. Porque até então nós fazíamos um trabalho um tanto quanto mais precário, né, a nível de instalação, a nível de, por exemplo, pessoal para poder estar atendendo, né. Por exemplo, hoje nós temos aqui um corpo, vamos dizer, um corpo clínico, né, até de ponta. Faltam braços para acolher tanta gente, mas os que estão abertos são responsáveis por grandes vitórias. Em Camboriú, o Instituto Redenção tem capacidade para acolher 100 pessoas na unidade de Limeira. Para nós, a maior paga é um acolhido desse aqui estar bem, né? Não interessa quantas vezes ele aqui esteve, porque existem as recaídas, né? Mas existem aqueles que não têm esse infortúnio da recaída. Vem aqui, faz o programa uma vez e consegue viver a vida deles normalmente lá fora. Dalvo está aqui há 95 dias. Esta não é a primeira vez. Por causa da cocaína e do crack, morou na rua por 2 anos. Fala 4 idiomas, é esportista e aos poucos tenta retomar a vida. Eu estava com 28 anos já, tinha passado toda a minha juventude, eu não consegui fazer nada do que eu queria, não consegui ser repórter, nem fotógrafo, nem modelo, nem atleta, nem nada. Fiquei longe de todo mundo e morando longe do Brasil, até voltar para cá e começar uma caminhada diferente. Jonas está na 4ª internação em 11 anos. Usou maconha, cocaína, álcool e crack. Agora mais maduro, acredita que tomou a decisão certa para buscar sua vida de volta. Eu sofri, aprendi bastante coisas, mas eu gosto muito daqui. Aprendi a gostar daqui nesses 2 meses, já consegui restaurar bastante valores que eu tinha perdido e estou muito contente. Dificuldades, sonhos interrompidos e um recomeço possível. Daniel experimentou muitas drogas. Agora, há mais de 1 ano, experimenta uma nova rotina. E apesar de não fazer planos, voltou a acreditar no amanhã. As coisas que eu nunca imaginei que ia acontecer novamente, que sempre foi meu sonho começar a faculdade, construir a família, minhas coisas, sabe, que eu estou tendo hoje. Eu nunca imaginei que ia ser tão rápido. E hoje está acontecendo isso. Comunidades terapêuticas ou locais de renascimento. Há 50 anos, esses espaços são responsáveis por transformar vidas de famílias inteiras, onde os acolhidos encontram algo maior que as drogas, o medo, a indiferença e a dor. Para a gente encerrar, o Jonas de 30 anos, se encontrasse com o Jonas de 13, o que você diria para ele? Olha, seria um sonho mesmo. Se eu pudesse, eu voltaria sim, sem dúvida nenhuma. Eu voltaria e ia fazer tudo diferente. E as minhas gerações, elas usem o meu exemplo para que não aconteça a mesma coisa. Quero poder estar ajudando a minha família, meus filhos em primeiro lugar e as pessoas que eu puder no futuro. O aplicativo da Câmara Municipal de São José mudou e para melhor. Ficou mais rápido, prático e completo. O layout ficou mais moderno. Agora você tem na tela inicial a programação da TV Câmara em canal aberto. O que você vê na TV também pode ver aqui a hora que quiser. Outra novidade está em Faça a Sua Indicação. Você pode enviar sua demanda para um vereador ou para a Câmara de Vereadores. É só escolher o destinatário. No item abaixo, escolha a demanda, colocar seu nome, e-mail, telefone para contato e a localização. Você escreve sua mensagem e pode anexar fotos e vídeos. Feito isso, é só enviar a mensagem. O aplicativo ainda dispõe de outras funções. Discussão, votação.
Voltando ao menu, na aba Emendas, Leis e Resoluções. No campo Vereadores, você tem informações de cada parlamentar. Em bairros, você acompanha a atuação da Câmara nos bairros aqui de São José. Fez no bairro. Na loja ainda mais cidadã. Bom dia a todos. Meu nome é Mary Hang, sou presidente da Comissão de Finanças e Orçamento desta casa. Estamos iniciando a audiência pública que vai demonstrar e avaliar o cumprimento das metas fiscais referentes ao segundo quadrimestre de 2020. Ao secretário Júnior de Finanças, muito obrigada por estar conosco, ao secretário adjunto Guido, também da Finanças, e ao secretário da Receita, Mosena. Muito obrigada por estarem aqui conosco. Passo a palavra, então, ao secretário de Finanças, Júnior, para fazer a apresentação da nossa audiência. Obrigada. Bom dia a todos que nos acompanham. Agora o secretário adjunto Guido vai começar a nossa audiência pública para demonstrar os resultados fiscais de cumprimento de metas referente ao segundo quadrimestre. E após nós vamos apresentar também a audiência pública referente à LOA, Lei Orçamentária Anual do ano de 2021. Com a palavra o secretário Guido. Meu bom dia a todos. Queria cumprimentar aqui a vereadora Mary Hang, o secretário Paulo Mosema, ao secretário Gervásio Júnior, secretário de Finanças, e os demais nos acompanham aqui na TV Câmara e nas demais mídias sociais. O que nos traz aqui novamente é que estamos apresentando, neste momento, a avaliação das metas fiscais referentes ao segundo quadrimestre de 2020. Isto por força da Lei Municipal 546/14 e a Lei de Responsabilidade 101/00. Primeiramente, vamos com a Receita Consolidada 2020 versus 2019. Recursos próprios. Foi arrecadado em 2019 451.552.000, em relação à orçada de 492 milhões, tendo uma variação de 8,96%. Recursos vinculados. Em 2019, arrecadamos 323.703.000. A receita orçada era de 378 milhões. Então, arrecadamos a mais 16,77, totalizando 12,22% a mais. A Receita Consolidada 2020. A receita orçada, recursos próprios em 2020, era 492 milhões. A receita arrecadada no quadrimestre, janeiro a agosto de 2020, 315.620.000. A receita arrecadada sobre a estimada, ela dá um percentual de 64,15%. A participação na arrecadação total, que era 870 milhões, ela dá um percentual de 53,23% do montante. Recursos vinculados. A receita orçada em 2020, 378 milhões. Arrecadada, 2020, janeiro a agosto, segundo quadrimestre,
277.311.000. A participação da arrecadação sobre a estimada, 73,36%. E a participação na arrecadação de 2020, 46,77%. Perfazendo um total de 68,15% do valor previsto para arrecadação em 2020. Receita de recursos próprios. A variação entre 2019 e 2020. O IPTU, 67.804.000 em 2019. Sendo que em 2020, o mesmo período, estamos falando de janeiro a agosto, 71.564.000. É um acréscimo de 5,55%. O imposto de renda do trabalho, que é aquele que é retido sobre a folha de pagamento dos servidores, 2019, 12.788.000. 2020, 12.529.000. Uma queda de 2,02%. Algo que é normal. O imposto de renda outros, em 2019, 28.770. Já em 2020, 702.674. Uma variação a maior de 234,36%. O ITBI, 2019, 17.819.000. Arrecadação 2019, 2020, 13.524.000. Uma variação de menos 24,10%. O ISS, arrecadado em 2019, 28.890.000. Arrecadado em 2020, 32.732.000. Uma arrecadação a maior em torno de 13,30%. O ISS simples, arrecadado em 2019, 13.788.000. Arrecadado em 2020, 11.930.000. Uma arrecadação, uma queda de 10,89%. As taxas. Taxa de lixo. Em 2019, nós arrecadamos 19.345.000. Já em 2020, ela já não mais existe em virtude de um acordo judicial que foi cumprido e ela passou a ser terceirizada. Ela não é mais receita do município. Demais taxas, 10.580.000 em 2019. E em 2020, 12.536.000. Uma variação positiva de 18,49%. FPM 2019, 46.477.000. 2020, 43.182.000. Aqui há uma queda de 7,09%. O ITR, 2.574 em 2019, 2020, R$ 922. Aqui tem uma queda de 64,19%. O ICMS, 2019, o município arrecadou neste período, ou seja, janeiro a agosto, 90.677.000. E em 2020, ele arrecadou 86.441.000, uma queda de 4,67%. IPVA. Em 2019, o município arrecadou 24.004.000. 2020, 25.464.000. O IPI exportação. Em 2019, 1.231.000. E em 2020, 1.043.000, uma queda de 15,28%. A dívida ativa, as multas e juros, em arrecadação, em 2019, 15.388.000. Em 2020, 20.526.000. Uma variação positiva maior, 33,39%. Isso se dá ao esforço do município, mesmo diante da pandemia, da dificuldade das pessoas, em cobrar os seus créditos que tem a ver. Então, o município vem trabalhando com afinco nesse sentido. Tá? Graças à Secretaria da Receita, que tem aqui demonstrado um ótimo trabalho até o momento. Demais receitas próprias.
arrecadação em 2019, 4.236.000. E 2020, 15.395.000. Uma variação de 263,43% a maior. Receita bruta, em 2019, no mesmo período, janeiro a agosto, 352.663.000. Em 2020, 347.576.000. Uma queda de 1,44%. A receita líquida, tirando aqui a formação para o Fundeb e as demais restituições, que são aquelas que devoluções ao contribuinte por pagamento indevido, algum problema, em 2019 a receita líquida aqui é 320.657.000 contra 315.620.000 em 2020. Fundeb mais, aliás, receita de recursos vinculados, Fundeb mais rendimentos. Em 2019, o município arrecadou 61.502.000 com recursos do Fundeb mais as suas aplicações. Em 2020, ele arrecadou 61.919.000, praticamente quase a mesma coisa no mesmo período, uma variação positiva de 0,68. A COSIP mais seus rendimentos. Em 2019, o município arrecadou 17.386.000. Em 2020, 21.385.000. Aqui houve um acréscimo de 23% em relação a 2020 e 2019. Os demais recursos vinculados. Em 2019, 116.377.000. Em 2020, 194.006.000. Aqui temos um acréscimo de 66,70. Isso se dá por quê? Operações de créditos junto ao Finisa, que o município adentrou agora em 2020, 48 milhões. Recursos advindos do governo federal para combate à pandemia Covid, algo em torno de 30 milhões agora em 2020. A receita corrente líquida, janeiro a agosto de 2019 e janeiro a agosto de 2020, né? Então, nós temos uma evolução aqui. Eu vou citar aqui a parte da 2018, 2019. Aqui seria os últimos 12 meses, no caso. A Receita faz essa apuração dos últimos 12 meses. Então, setembro de 2018, 45.398.000. Outubro de 18, 47.083.000. Novembro, 46.592.000. Dezembro, 55.553.000. Janeiro, 55.393.000. Fevereiro de 2019, 96.517.000. Março, 65.224.000. Abril, 46.876.000. Maio, 51.088.000. Junho, 55.594.000. Julho, 54.606.000. E agosto, 47.219. Totalizando os últimos 2 meses, acumulado até 2019 igual período, 667.689.000. Aliás, desculpa. 2020 a evolução, 2019 setembro, 50.765.000. Outubro, 54.745.000. Novembro, 43.253.000. Dezembro, 74.256.000. Janeiro de 2020, 66.372.000. Fevereiro de 2020, 90.901.000. Março de 2020, 61.443.000. Abril de 2020, 40.289.000. Maio de 2020, 59.128.000. Junho de 2020, 60.199.000. Julho, 72.247.000.
E agosto, 54.968.000, totalizando uma receita corrente líquida no período de 728.571.000. Agora vamos falar sobre a despesa. A despesa consolidada 2020 em relação a 2019. Recursos próprios em 2019, 312.677.000. Isso é despesa empenhada, tá? Despesa em 2020, 300.826.000. Isso daria um superávit na ordem de... em 2020, a relação em 2019, menos 3,79. Recursos vinculados, 2019, 159.037.000 e despesa empenhada 2020, 238.443.000. Aqui nós temos um superávit de em relação a 2020 e 2019 de 49,93%. Total, recursos próprios e vinculados, em 2019, 471.716.000 e empenhada 2020, 539.270.000. Despesas por grupos de natureza. Pessoal em cargos sociais, 219. 2019, 215.358.000. Isso falando da despesa empenhada. 2020, 233.906.000. Juros e encargos da dívida, 2019, 2.981.000. A despesa empenhada em 2020, 4.027.000. Outras despesas correntes, 2019, 221.096.000. 2020, 205.833.000. Despesa de capital, 2019, 32.280.000. E em 2020, 95.503.000. Isso se dá em virtude daqueles recursos para investimento do Finisa que eu já citei anteriormente. Investimentos, 2019, 26.885.000. 2019, 90.246.000. Novamente é o que reflete o investimento do Finisa, tá? Amortização da dívida. Em 2019, no mesmo período, ou seja, janeiro a agosto, 5.394.000 e em 2020, 5.256.000. Totalizando, em 2019, 471.716.000 e empenhada em 2020, 539.270.000. A despesa por função de governo empenhada. 2020, educação, 145.496.000, correspondendo a 26,98% da participação da despesa do orçamento. Saúde, 120.313.000, correspondendo a 22,31% do total de despesas do exercício de 2020. Urbanismo, 116.634.000, correspondendo a 21,63% das despesas. Administração, 43.623.000, correspondendo a 8,09% do total de despesas. Previdência Social, 38.164.000, correspondendo a 7,8% das despesas. Assistência Social, 20.670.000, correspondendo a 3,83%. Encargos especiais, 19.205.000, correspondendo a 3,56%. Segurança Pública, 13.650.000, correspondendo a 2,53%. A função legislativa, 8.946.000, correspondendo a 1,66%. Desporto e lazer, 5.657.000, correspondendo a 1,5%. A cultura, 2.739.000, correspondendo a 0,51%. Gestão ambiental,
2.645.000, correspondendo a 0,49%. E demais funções, 1.532.000, correspondendo a 0,28%. No total, a despesa empenhada por função, janeiro até agosto de 2020, 539.270.000. Vamos ver agora o quadro receita versus despesa. Em 2020, o município arrecadou 315.620.000, versus a despesa empenhada, recursos próprios, de 300.826.000, apresentando aqui neste momento um superávit de 14.793.000. Recursos vinculados, arrecadado em 2020, 277.311.000. E empenhada em 2020, 238.443.000. Representando um superávit aqui de 53%. Total. Receita arrecadada 2020, 592.931.000 contra 539.270. Vamos ver agora o comparativo do mesmo quadro, receita versus despesa, mas com a despesa liquidada. Ou seja, aquela despesa em que o material já teve seu aceite e os serviços também já foram prestados e aceitos pela municipalidade. Já são compromissos assumidos a pagar. Então, arrecadamos em 2020 315.620.000 e temos obrigações a pagar, pagamos até o momento, 243.205.000, restando um superávit de 72.415.000 de recursos próprios. Recursos vinculados, arrecadamos em 2020 277.311.000 e liquidamos 196.560.000, um superávit de 80.750.000 reais, perfazendo no total uma arrecadação de 592.931.000 contra uma despesa de 439.766. Passaremos agora à despesa com aplicações em educação. Aplicação em educação. O exercício anterior, 2019, receita base 312.844.000, o mínimo obrigatório, né? 25%, 78.211.000. O total aplicado, 64.044.254.58. Isso nós estamos falando aqui de despesa liquidada no período de janeiro a agosto de 2019. Vamos ver o cenário agora em 2020 com a despesa liquidada também. Receita de base de cálculo, 312.488.000. Aplicação mínima, 78.122.000. Aplicado até o momento, despesa liquidada, 65.669.000, ou seja, 21,02. Neste mesmo momento, nós não disponibilizamos aqui no momento o quadro, mas para se ter uma ideia, o cálculo com a educação e saúde, ele se faz durante o exercício, no encerramento do exercício. Então, ele trabalha com a despesa empenhada versus disponibilidade financeira por fonte de recursos. No momento aqui, nós temos empenhado na educação, janeiro a agosto de 2020, 91.869.000, o que corresponde a 29,40%. Então, ali eu passei um cenário da despesa com recursos liquidados, aqui eu estou passando um dado extra que é com recursos empenhados, nós já estamos em 29,40%. Aplicações em saúde.
temos o comparativo de 2019, da mesma forma como apresentei a educação, janeiro a agosto de 2019, a receita base de cálculo 2019, 312.844.000. Aplicação mínima, 15%, 46.926.000. O valor aplicado, 65.934.000. Então, percentual de 21,08%. Está a 6,8% acima do limite obrigatório de 15%. Vamos para 2020, a mesma demonstrativa com a receita da despesa liquidada. Base de cálculo, 312.488.000. Pode ver que variou pouco de 2019 para 2020, não há quase variação na receita, na base da arrecadação, né? Aplicação mínima 15%, 46.873.000. Total aplicado, 69.712.000. Fazendo um percentual de aplicação de 22,31% na saúde de recursos liquidados em 2020. Isso dá uma margem a mais de 7,31% acima do limite de 15%. Gastos com pessoal. Um comparativo entre os gastos com pessoal de 2019 e 2020 no mesmo período, janeiro a agosto, né, do ano passado e deste ano, do ano corrente. A receita corrente líquida em 2019, 667.689.000. A despesa líquida com pessoal, 307.741.000. Fazendo uma aplicação de 46,09% comprometimento. Em 2020, a receita corrente líquida é de 728.571.000. Uma despesa líquida de pessoal de 332.098.000. Hoje nós estamos comprometendo 45,58% da folha. Lembrando que esse índice ele pode ser um pouquinho maior se nós levarmos em conta que está adentrando aos cofres do município algo em torno de 30 milhões agora no segundo quadrimestre dos recursos do auxílio emergencial aos municípios transferidos através do governo federal. Tá? Então ele entra na receita corrente líquida também, mas nem sempre ele está para ser utilizado com a folha. Bom, pessoal, era esse os esclarecimentos que nós tínhamos para o momento. Estamos aqui para as dúvidas que se fizerem necessárias, estou à disposição. Obrigada, secretária adjunto Guido. Vamos agora, então, passar para o próximo passo dessa audiência pública, que vai tratar da Lei Orçamentária Anual para o exercício de 2021. Esta lei define o orçamento da Prefeitura para 2021. Passo a palavra, então, para o secretário Júnior de Finanças. Obrigada. Bom dia a todos mais uma vez. Vamos agora para a apresentação da audiência pública que trata da Lei Orçamentária Anual para o ano de 2021. Então, respeitando toda a legislação vigente, né, vamos realizar essa apresentação. Só uma definição que a Lei Orçamentária Anual é uma lei elaborada pelo Poder Executivo que estabelece as despesas e as receitas que serão realizadas no próximo ano. Nessa lei está contido o planejamento de gastos que define as obras e os serviços que são prioridades para o município, levando em conta os recursos disponíveis. Esse planejamento se dá através do PPA, que é o Plano Plurianual, que é realizado a cada 4 anos, depois com a LDO, que foi feita a gente apresentou em julho de 2020, e agora chegou o momento da gente apresentar a lei que vai reger o próximo ano, né? Vamos começar pelas receitas. Então, vamos lá. Em 2020, a gente
orçou a lei, o nosso orçamento, em 492 milhões de recursos próprios, uma estimativa de arrecadação. A nossa reestimativa em agosto desse ano, ela está reestimada em 4.555.000, o que dá uma perda de 7,46%. Nos recursos vinculados, a gente orçou para 2020 378 milhões. E a nossa reestimativa agora em agosto, ela está previsto arrecadar 327 milhões, uma perda de 13,5%, né? O nosso orçamento total para 2020 era 870 milhões e a nossa reestimativa agora em agosto é 782 milhões 305 mil, uma perda em torno de 10%. Esses valores a gente chegou após a dedução do Fundeb e desconsiderando o contrato de financiamento de 60 milhões com a Caixa Econômica, que ano que vem não terá, e os auxílios do governo federal para combate ao Covid. Então a nossa receita ela se comporta mais ou menos assim, né? A gente orçou o imposto de renda em 21 milhões para o ano de 2020, nossa reestimativa dela ficou em 25 milhões e para a LOA de 2021 ela está em 22 milhões 530 mil, um acréscimo comparado o orçado de 2020 com o que nós estamos orçando, prevendo para 2021, de 6,78%. Agora, o IPTU, que é uma das nossas principais receitas, né? O orçado para ela em 2020 foi 86 milhões e 800 mil. A nossa reestimativa de arrecadação, agora em agosto, é de 77 milhões e 882 mil. Com a nossa projeção para 2021 é de 98 milhões, um acréscimo de 12,9%. O ITBI, que é o Imposto sobre Transação Imobiliária, foi orçado em 2020 entre 24 milhões e 900 mil. A nossa reestimativa em 2020 foi 25 milhões 366 mil e a nossa previsão para 2021 é 27 milhões e 400 mil, um acréscimo de 10%. O ISS da Prefeitura estava orçado em 2020 para 49 milhões e 300 mil, a reestimativa agora em agosto é 50 milhões e 449 mil, e a gente está reestimando para 2021 52 milhões e 300 mil, um acréscimo de 6%. Né? O ISS Simples foi orçado em 2020 22 milhões e 100 mil, a nossa reestimativa é de 21 milhões 815 mil, e para 2021 nós estamos orçando em 23 milhões 450 mil. As taxas do município, a gente orçou em 2020 em 36 milhões 799 mil, a reestimativa dela em agosto foi 11 milhões 641 mil, e a previsão de orçamento orçada para ela para 2021 é 15 milhões e 50 mil, uma queda de quase 60%. Por quê? A taxa do lixo. No orçamento de 2020, como a gente tinha algumas dúvidas a respeito da legislação, a gente considerou a taxa do lixo ainda no orçamento de 2020, embora em virtude da concessão ter sido retomada, na reestimativa a gente já ajustou esse valor para 11 milhões. Então agora a gente vai trabalhar com o real, já que em 2021 a taxa de lixo não está inclusa no orçamento. A nossa receita patrimonial foi orçada em 4 milhões e 600, reestimada para 5 milhões e 275 mil, e agora 4 milhões e 800 ela está sendo prevista para 2021. O FPM mais o 1% de julho e dezembro foi orçado em 2020 para 78 milhões e 600 mil. Agora ela foi reestimada para 70 milhões e 205 mil e reestimada e orçada para 2020, 84 milhões.
Essa reestimativa de 2020, ela se deu em virtude do Covid na diminuição dos repasses. E o auxílio federal veio para manter os níveis de 2019, né? Então, por isso a estimativa dela de arrecadação com FPM é menor em 2020. O ICMS, que é a nossa principal fonte de receita, ela foi orçada em 2020 com 155 milhões e 150 mil. Agora, em agosto, nós reestimamos ela para 149 milhões e 589 mil. E o orçado previsto para 2021 é 166 milhões e 250 mil. Um crescimento do orçado para 2020 em relação a 2021 de 7,15%. Por que a gente reestimou para baixo? Em virtude da desaceleração econômica que aconteceu por causa do Covid. O IPVA, que é outra receita importante do município, ela foi orçada em 2020 37 milhões, ela foi reestimada agora em agosto para 34 milhões e 519 mil, e o orçado para 2021 39 milhões e 375 mil. O IPI municipal 2 milhões e 300 foi o nosso orçamento para 2020, e agora para 2021 nós estamos orçando em 2 milhões e 450 mil. O valor, o reajuste é de 6,5%, mas é uma receita pequena do município, então ela é inexpressiva, né? Dívida ativa, multas e juros. Orçado para 2020, 21 milhões e 700 mil. A nossa reestimativa em agosto passou para 25 milhões e 327 mil. E o nosso orçado para 2021 é 23 milhões e 274 mil. As demais receitas. Orçado para 2020, 5 milhões e 151 mil. Reestimado em 2020, agora em agosto, 5 milhões e 668 mil. E previsto para 2021, 5 milhões e 341 mil. O que dá um total da nossa receita orçada própria, bruto, em 2020, o nosso orçamento foi de 545 milhões e 500 mil. A nossa reestimativa de arrecadação, agora em 2020, ela caiu para 505 milhões e 532 mil. E na nossa previsão de arrecadação própria em 2021 é 564 milhões e 228 mil, o que dá um crescimento em torno de 3,43% da receita orçada em 2020 para a nossa receita orçada em 2021. Lembrando que a gente não está considerando os contratos de financiamento com a Caixa Econômica e nem os auxílios que o município recebeu do governo federal para o combate ao Covid. Voltando aqui, eu esqueci o Fundeb, né? A nossa receita orçada para o Fundeb em 2020, ela foi 53 milhões e 500 mil. A nossa reestimativa de orçamento do Fundeb é para 50 milhões e 230 mil. E para 2021 nós estamos fazendo uma projeção de arrecadação do Fundeb, ela seja 57 milhões e 228 mil. Um crescimento em torno de 7%, 6,97%. Né? Então, assim, o nosso total de crescimento líquido, né, em 2021, nosso orçamento gira em torno de 507 milhões, o que dá 3,5% a mais do que 2020, que é onde nosso orçamento líquido foi 492 milhões. Agora, a nossa proposta de receita própria da Secretaria de Finanças para o exercício 2021. A nossa reestimativa de arrecadação para 2020 ela está em 445 milhões e 302 mil. A nossa previsão de arrecadação é 507 milhões. Né? Em relação à receita que vai ser arrecadada realmente esse ano, a nossa proposta orçamentária é um crescimento de 11,35%. Recursos vinculados, a nossa estimativa de arrecadação é 327 milhões. E nós estamos orçando para 345 milhões em 2021, que é um crescimento de 5,5%. Nosso orçamento total
Nossa previsão de arrecadação hoje, né, com dados de agosto, é 782.305.000. E a nossa previsão de orçamento total em 2021 é 852 milhões, o que dá um crescimento de 8,91%. Nossa receita própria, fazendo comparativo da receita orçada em 2020 com a nossa receita a ser orçada em 2021. Recursos próprios, 492 milhões em 2020, 2021 507 milhões, um crescimento de 3,05%. Recursos vinculados, 378 milhões em 2020, 345 milhões em 2021. Dá um decréscimo de 8,73%. Isso se deve a nós não termos os 60 milhões da Caixa Econômica, né, que vão entrar esse ano. Total do nosso orçamento em 2020 foi 870 milhões e o nosso total do orçamento em 2021 é 852 milhões. Essa queda se dá à diminuição da previsão de repasse de recursos vinculados, né? A nossa arrecadação própria, a gente tem um crescimento de 3,5%, 0,5%. O nosso histórico de receita, como ele se deu, né, no decorrer desses últimos 8 anos, né? Nosso orçamento em 2014 foi 302 milhões e nós arrecadamos 303 milhões 546 mil. Um acréscimo de 0,4%. Em 2015, nós orçamos 346 milhões de receita própria, 235 mil, e arrecadamos 327 milhões 387 mil. Uma arrecadação a menor do orçado de 5,44%. Em 2016, nós orçamos 375 milhões 564 mil e arrecadamos efetivamente 353 milhões 980 mil. Uma arrecadação a menor de 5,75%. 2017, nós orçamos 413 milhões 866 mil e arrecadamos 380 milhões e 51 mil, o que dá uma arrecadação a menor de 8,17%. Em 2018, nós orçamos 446 milhões 750 mil e arrecadamos 403 milhões 959 mil, o que dá uma arrecadação a menor de 9,5%. Em 2019, nós orçamos 482 milhões 500 mil e arrecadamos 451 milhões 552 mil, o que dá uma arrecadação a menor de 6,41%. A nossa previsão orçamentária para o ano de 2020 é 492 milhões e nossa previsão de arrecadação, que o ano não se encerrou ainda, é 455 milhões 302 mil, uma arrecadação a menor de 7,46% de receita própria. E nosso orçamento para 2021 é 507 milhões. Então, como a gente pode acompanhar, tirando o ano de 2018 e 2019, ele mantém uma linha. E a tendência agora é seguir nessa faixa entre 5% e 6% de arrecadação a menor. Agora vamos para nossas aplicações dos recursos. Por despesa por função de governo. Educação. Despesa efetivamente empenhada em 2019, 213 milhões 227 mil. Orçado em 2020, 252 milhões 297 mil. E a nossa proposta para 2021 é 253 milhões 127 mil. O que corresponde a 29,71% do orçamento total da Prefeitura. Saúde. Empenhado em 2019, 152 milhões. Orçado para 2020, 159 milhões. E proposto para 2021,
161.832.000, o que corresponde a 18,99% do orçamento da Prefeitura. Urbanismo, empenhado 103.139.000 em 2019, orçado para 2020 174.059.000, proposto para 2021 133.355.000. Por que orçado em 2020 é menor do que a nossa proposta para 2021? Mais uma vez lembrando que esse ano de 2020 nós tivemos 48 milhões de reais do contrato de financiamento da Caixa Econômica, que não vamos ter em 2021. Administração, 53.500.000 em 2019 de despesa empenhada, orçado para 2020, 59.550.000, e a nossa proposta para 2021 é 72.833.000, o que corresponde a 8,55% do nosso orçamento. Previdência Social, empenhado em 2019, 48.619.000, orçado para 2020, 72.033.000, proposta para 2021, 88.510.000, o que corresponde a 10,39% do nosso orçamento. Esse crescimento se deu em virtude das mudanças na lei da Previdência Social, né? Encargos especiais. Empenhado em 2019, 25.222.000, orçado para 2020, 23.479.000, e a proposta para 2021 é 27.978.000. Segurança Pública, 23.835.000 empenhado em 2019, 25.931.000 orçado em 2020 e 24.588.000 para 2021. Assistência Social, 23.775.000 foi empenhado em 2019, 31.447.000 orçado para o nosso ano de 2020 e 31.713.000 orçado para 2021. A despesa com o Legislativo. A despesa empenhada em 2019 foi 15.790.000, orçado para 2020, 27 milhões, e a proposta para 2021 é 26.326.000. Essa despesa por quê? A despesa empenhada é o que foi realizado durante o ano, né, 2019. 2020 a gente não encerrou ainda e nós temos que cumprir a legislação do repasse para o Legislativo, e 2021 é a proposta orçamentária. Como a Câmara vem colaborando com o município, vereadora, e economizando bastante, esse dinheiro retorna para os cofres públicos ao longo do exercício e no final do exercício, né? Onde pode ser investido em outras áreas que o município necessita. Desporto e lazer. Empenhamos em 2019 8.667.000, o orçado para 2020 foi 6.140.000 e a nossa proposta orçamentária para 2021 foi 6.804.000. Aqui nós temos um exemplo da economia da Câmara, né? Através de repasse da Câmara, acabou a despesa empenhada sendo maior do que o próprio orçado, porque esse dinheiro retorna e é revertido em ações em prol da comunidade, né? Na cultura. Foi empenhado 4.841.000, orçado 5.740.000 em 2020, e a nossa proposta orçamentária para 2021 é 5.696.000. Gestão ambiental. Empenhado em 2019, 4.276.000, orçado para 2020, 8 milhões, e a nossa proposta orçamentária para 2021 é 7.949.000. Demais funções de governo. Empenhado 1.927.000, orçado para 2020, 25.234.000,
e a proposta para 2021 é 11.289.000. Despesa por categoria econômica em 2020. Despesas correntes, né? Nosso orçamento em 2020 foi orçado 2020, 700.495.000. Em 2021, 734.567.000. O comparativo crescimento 2021 com 2020, 4,86%. A participação no orçamento é de 86%. Com pessoal e encargos, orçado em 2020, 389 milhões. Previsto para 2021, 393 milhões. Um crescimento na comparação 2021 com 2020 de 1,14%. A participação no orçamento é de 46%. Então, dentro do limite da Lei de Responsabilidade Fiscal. Juros da dívida. Orçado em 2020, 4.080.000. Em 2021, 4.017.000. Se mantendo praticamente estável, o que representa 0,5% do nosso orçamento. Outras despesas correntes. Orçado em 2020, 307.407.000. Previsto para 2021, 337.126.000. O crescimento de quase 10% no comparativo 2021 com 2020, o que representa quase 40% do nosso orçamento. Despesa de capital, 155.572.000 em 2020, 103.500.000 em 2021, decréscimo de 33,47%, que é uma participação de 12,15% do nosso orçamento. Investimentos. Em 2020, nós orçamos 147.326.000. Estamos prevendo de investimento para 2021, 95.381.000. Um decréscimo de 35%, o que representa, para investimentos no município, sobra 11,20%. Por que caiu? Mais uma vez eu lembro, em 2020 nós tivemos o ingresso de 48 milhões vindos do contrato de financiamento com a Caixa Econômica Federal. Foram 60 milhões, 12 milhões a gente teve em 2019 e os outros 48 restantes entraram nos cofres públicos em 2020. Amortização da dívida, 8.246.000 em 2020 foi orçado, estamos orçando 8.119.000 em 2021, se mantendo praticamente estável, que representa quase 1% do nosso orçamento. Reserva de contingência, 13.932.000 em ambos os anos, 1,64% do nosso orçamento. E dá o total orçado em 2020, 870 milhões, e em 2021 estamos prevendo 852 milhões. Uma queda no orçamento de 2,07%. Mas voltando antes, né, a gente cresceu o orçamento de receitas próprias em 2021 para 507 milhões, 3% em torno, e não temos os financiamentos que nós obtivemos no ano de 2020. As metas para 2021. Educação, saúde e pessoal em cargos. Aplicação legal em educação e saúde. A receita corrente líquida está prevista em 475 milhões. A aplicação mínima obrigatória de 25% em educação tem que ser 118.930.000. E a aplicação mínima em saúde, 71.358.000. A nossa meta da LOA, com pessoal em cargos, é 372.597.000. O limite legal, com gasto pessoal, de 54%, é 417.432.000. O limite prudencial é 396.561.000. E o limite de alerta é 375.689.000. Essa é a nossa lei orçamentária para o ano 2021. Quero agradecer à vereadora Mary. Algum questionamento?
por parte da nossa comissão, não, secretário, até porque nós vamos, né, para deixar claro para todos, tanto a LDO quanto a LOA serão deliberados pelo plenário desta casa, né, até final de dezembro deste ano. Então vai ter, agora corre o tempo de emendas nessa casa e já estamos em processo de discussões, né? Então eu agradeço bastante a contribuição do senhor, do Guido e do Mosena. Estamos à disposição. Não apareceu nenhum questionamento não, secretário, para a gente aqui na rede social. Quero aproveitar e agradecer a todos que participaram conosco, aqui presencialmente ou através da rede social. Acreditamos que a gente está aberto para podermos discutir o orçamento da cidade para 2021. Obrigada. Encerro então essa audiência pública que demonstrou as metas do quadrimestre, mas também se discutiu e se apresentou os números da LOA para 2021. Muito obrigada, viu, secretário Júnior, secretário adjunto Guido e secretário Mosena. Um abraço a todos. O aplicativo da Câmara Municipal de São José mudou e para melhor. Ficou mais rápido, prático e completo. O layout ficou mais moderno. Agora você tem na tela inicial a programação da TV Câmara em canal aberto. O que você vê na TV também pode ver aqui. A novidade está... Você pode enviar a demanda para um vereador ou para a Câmara de Vereadores. É só escolher o destinatário. No item abaixo, escolha a demanda, colocar seu nome, e-mail, telefone para contato e a localização. Você escreve sua mensagem e pode anexar fotos e vídeos. Feito isso, é só enviar a mensagem. O aplicativo ainda dispõe de outras funcionalidades. Na aba Ordem do Dia, você acompanha o que é tratado nas sessões ordinárias, as pautas de discussão e votação. Voltando ao menu, na aba Leis, você encontra os decretos, emendas, leis e resoluções. No campo Vereadores, você tem informações de cada parlamentar. Em bairros, você acompanha a atuação da Câmara nos bairros aqui de São José. Neste campo, você tem as principais notícias sobre a Câmara Municipal de São José, os detalhes do dia a dia do Legislativo. No campo GPS Legislativo, você tem no mapa a atuação de cada vereador. É só clicar e ver o que o parlamentar fez no bairro. Baixe o aplicativo na loja virtual do seu celular e ajude a construir uma Câmara ainda mais cidadã. A Lei Maria da Penha completa 14 anos.